Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, um missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos um dia abençoado. Neste dia abençoado, lembremo-nos de que somos chamados a ser luzes que brilham nas trevas, agentes de esperança em meio à adversidade e testemunhas vivas do poder redentor de Cristo. Que nossas ações e palavras reflitam a graça que nos é oferecida e inspirem aqueles que estão ao nosso redor a buscar a verdade e a paz que só podem ser encontradas em Jesus. Que o amor e a sabedoria do Senhor nos guiem em tudo o que fazemos, capacitando-nos a viver de acordo com a sua vontade e propósito. Que a nossa fé se fortaleça a cada dia e que possamos compartilhar o amor de Cristo com todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa reflexão desta semana. Começaremos a série sobre os apóstolos de Jesus Cristo, onde falaremos sobre cada um deles. Quem foram os 12 apóstolos de Jesus? Apóstolo significa enviado. Os apóstolos foram 12 discípulos que acompanharam Jesus e tinham intimidade com ele, recebendo um treinamento especial para anunciar o Evangelho e fundar a sua igreja. Os 12 apóstolos foram Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Existem 4 listas dos apóstolos no Novo Testamento. Mateus capítulo 10, versículos de 2 a 4, Marcos capítulo 3, versículo de 13 a 19, Lucas capítulo 6, versículo 13 e 16, e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13. Eles acompanharam Jesus durante seu ministério e foram chamados para proclamar o Evangelho ao mundo. Depois de Pentecostes, eles se tornaram os líderes da igreja primitiva, ensinando o que tinham aprendido com Jesus e criando uma base sólida para o crescimento da igreja. Eles viajaram para outras terras e fundaram igrejas em muitos lugares. Através dos seus testemunhos sobre Jesus e seus milagres, a maior parte das informações dos evangelhos provavelmente foi fornecida pelos apóstolos. Começamos com o primeiro apóstolo de Jesus, Simão Pedro. Simão era um dos discípulos mais próximos de Jesus e um dos apóstolos mais atuantes na expansão do Evangelho. A Bíblia revela muitos detalhes deste pescador de peixes que se tornou pescador de homens. Lucas capítulo 5, versículo 1. Simão nasceu em Betsaida. João capítulo 1, versículo 44. Filho de Jonas. Também encontramos a citação em João capítulo 21, versículo 15. Era pescador e sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu.
Lucas capítulo 5, versículo 10. Trabalhava às margens do mar da Galileia, ao lado do seu irmão André, que o apresentou ao Messias. João capítulo 1, versículo 40 a 41. Jesus convidou Simão para segui-lo e o apelidou de Cefas, nome aramaico que corresponde a Pedro, que no grego significa pedra, rocha ou cascalho. João capítulo 1, versículo 42. Pedro, como foi apelidado, era um homem impulsivo, bruto, inconstante e teve que ser esculpido por Jesus. Em sua primeira experiência com o Mestre, após uma pesca mal sucedida, o Senhor orientou Pedro a lançar as redes novamente. Pedro retrucou, mas obedeceu a palavra de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 3 a 5. Ao puxar a rede, pescou tamanha quantidade de peixes que quase afundaram. Depois deste milagre, Pedro largou tudo e passou a seguir Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 11. Pedro tinha um dom para a liderança e se tornou uma espécie de porta-voz dos discípulos. Por esse talento, foi muitas vezes colocado à prova por Jesus. Pedro sempre tomava a iniciativa e não hesitava em fazer perguntas. Mateus capítulo 15, versículo 15, Mateus também 18, versículo 21 e 22. Pedro teve a sua sogra curada por Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 14 a 15. Pagou o imposto com o dinheiro encontrado na boca do peixe. Mateus capítulo 17, versículo 24 a 27. Também viu Jesus transfigurado. Mateus 17, versículo 1 e 2. Diz que só Jesus tinha a palavra de vida eterna. João capítulo 6, versículo 68. E confessou que Jesus era o Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Com o seu temperamento inconstante, teve momentos altos e baixos. Assim como andou nas águas, atendendo ao chamado de Jesus, afundou ao reparar nas ondas. Mas também vimos em Mateus capítulo 14, 28 e 31, disse que não abandonaria Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 29. Mas acovardou-se e negou Jesus 3 vezes. João capítulo 21, versículos de 15 a 17. Chorou amargamente, reconheceu o seu erro e teve a oportunidade de confessar 3 vezes que amava Jesus. João capítulo 21, versículo de 15 a 17. Numa ocasião, agiu como uma pedra de tropeço, mas depois tornou uma pedra fundamental na edificação da igreja. Mateus capítulo 16, versículo de 18 a 20. Através do seu primeiro sermão, depois da sua genuína conversão e de receber o Espírito Santo, em Atos capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo de 1 a 4, mais de 3.000 pessoas se converteram. Atos dos Apóstolos 2, versículo 40 a 41. Depois, após a cura de um homem coxo de nascença, Pedro pregou a palavra e quase 1.000 homens se converteram a Cristo. Atos dos Apóstolos 4, versículo 4. Estão atribuídas a Pedro 2 cartas do Novo Testamento.
2 Pedro. A autoridade com que pregava era a prova de sua transformação, de um homem constante passar a ser um forte pilar na pregação da palavra. Pessoas de todas as redondezas procuravam o apóstolo até para que a sua sombra, ao passar sobre enfermos, os curasse. Cristo profetizou a respeito da sua morte, dizendo que o apóstolo glorificaria a Deus e seguiria os seus passos até o fim. João, capítulo 21, versículos de 18 a 19. A Bíblia não revela detalhes sobre o martírio de Pedro, mas, segundo a tradição, o apóstolo foi crucificado de cabeça para baixo por se recusar a ser martirizado da mesma forma que Jesus. Pedro não se achava digno de morrer crucificado como Cristo. Por isso, pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nessa série, esse primeiro episódio. Espero poder contar com vocês para os próximos, onde falaremos sobre cada um dos apóstolos de Cristo. E mais uma vez, agradeço a todos por me acompanhar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.